Vocês sabiam que esta não é Jerusalém bíblica? Esta muralha e estes portões não são os originais. A cidade de Jerusalém foi soterrada e escondida por centenas e milhares de anos. E agora novas escavações arqueológicas estão revelando Jerusalém do período bíblico. E hoje nós vamos ver pela primeira vez aqui no canal as muralhas e os portões da época da Bíblia, da época do próprio rei Salomão. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Quando lemos a Bíblia e principalmente o livro de Salmos, nós vemos quantas vezes se fala dos portões de Jerusalém. Por exemplo, no Salmo 87, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Vejam que está escrito que Deus ama os portões de Sião. Sião é outro nome para uma das partes antigas de Jerusalém. Quer dizer que Deus ama os portões de Jerusalém mais do que praticamente qualquer outro lugar da casa de Jacó. E por isso, quando a gente vê tantas passagens falando de uma maneira positiva e importante dos portões, e é fácil de agora pegar essas passagens bíblicas e imaginar com estes portões que nós vemos, o portão de Damasco, o portão novo, o portão dos leões, todos esses portões que eu estou falando não existiam na época do rei Davi, do rei Salomão, de Josias, de Ezequias. E agora eu convido vocês a caminharem ao longo das muralhas comigo para entenderem a história dessas muralhas, mas principalmente para a gente conhecer junto a história das muralhas verdadeiras e originais dos tempos bíblicos. Vamos lá! Esta muralha foi construída há aproximadamente 500 anos pelo sultão Sulimão Magnífico, o sultão do Império Turco-Otomano. Mas como pode ser que essas muralhas tenham somente 500 anos, se a cidade tem quase 4.000 anos de história? O que acontece é que, infelizmente, Jerusalém viu muitas guerras e a cidade foi destruída e reconstruída aproximadamente 20 vezes. E imagine nos tempos antigos de uma guerra, a primeira coisa a ser atacada e destruída é a muralha. E por isso, com cada ataque e destruição, a muralha era parcialmente destruída e depois reconstruída. E justamente o que vemos aqui do nosso lado, o que a gente vê em tantos vídeos, em tantos locais, são justamente muralhas que têm somente 500 anos. E outra vez, eu digo 500 anos como somente, porque para a história de Jerusalém, de Israel, isto é realmente muito pouco. Mas hoje a gente vai ter realmente uma oportunidade única. Nós vamos mostrar pela primeira vez no canal as muralhas originais de Jerusalém dos tempos bíblicos. Nós vamos ver especificamente hoje um trecho construído pelo próprio rei Salomão e ver a que muralhas a Bíblia e os profetas se referiam quando eles escrevem os textos bíblicos. Então agora, pessoal, a gente vai entrar por essas muralhas, mas porque a gente realmente vai buscar as muralhas originais. Vamos lá! Uma coisa, quando eu falo que essas muralhas têm 500 anos, não quer dizer que cada uma dessas pedras tem 500 anos. Há pedras muito mais antigas. Porque imaginem, quando a muralha é destruída, ela normalmente não é destruída toda ela é destruída parcialmente. E quando alguém decide reconstruir a muralha, a pessoa pode decidir usar partes da muralha que haviam sobrado anteriormente. Então, há alguns trechos da muralha
que a parte de cima tem 500 anos, mas que a parte de baixo pode ter 2.000 anos ou até mais 2.500 anos. E também tem uma outra coisa que a gente pode talvez chamar de reciclagem, mas dos tempos bíblicos. O que isso quer dizer? Quando eles decidem reconstruir a muralha, eles não precisam agora cortar cada pedra do zero, porque eles acabaram de destruir a cidade, então haviam muitas pedras jogadas e soltas. Então muitas vezes eles pegavam pedras de outros lugares da cidade e colocavam aqui na muralha uma espécie de reciclagem. A gente consegue ver justamente aqui um exemplo de reciclagem. Olhem para aquela inscrição daquela pedra. Esta pedra está na direção errada, imaginem que ela ficava assim. Em cima a gente pode ver um X e embaixo tem duas letras, ET. Esta é uma parte de uma inscrição feita pela 10ª Legião Fretenses. Quem era a 10ª Legião Fretenses? Eles eram parte dos soldados romanos, eles eram uma legião romana, e a legião romana que destruiu Jerusalém e o Templo de Jerusalém há 2.000 anos atrás. Então vejam que impressionante, as mesmas pessoas que fizeram essa inscrição há 2.000 anos atrás são as pessoas que destruíram o Templo de Jerusalém. Então aqui os funcionários do Sultão Sulimão Magnífico, quando reconstruíram essa muralha 500 anos atrás, acharam parte de uma inscrição muito mais antiga e fizeram espólio, quer dizer, fizeram reciclagem e colocaram ela aqui. Isso mostra que essa é simplesmente uma pedra de muitas que tem bem mais de 500 anos aqui dentro, mas vamos seguir nossa jornada agora.